Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É um tempo assim excelente, né, que nós temos para adorar e magnificar o nome do nosso Deus. Ele que é lindo, ele que vive e reina para todo sempre. Nós só temos a agradecer a ele por ele ter nos dado mais um dia de vida, por ter cuidado de nós durante toda essa noite. E nós temos a alegria desse amanhecer, a alegria de Deus estar nos proporcionando mais este respirar, mais esse contemplar de dia assim, que só Ele sabe fazer. Então vamos estar aí orando, agradecendo a Ele por todas as suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem para cada um de nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável desta obra. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e temos a alegria, né, de estar ministrando bênçãos sobre a vida dos nossos amados irmãos, ministrando essa visitação de Deus através do Espírito Santo, que Ele venha fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, amém? Então que possamos aí nos encher desse Deus que tudo pode, esse Deus que visita, esse Deus que guarda, esse Deus que protege. Então vamos nos colocar em oração, amém? Hoje eu tenho uma palavra aí maravilhosíssima, né, para a vida de cada um dos amados irmãos, que está em Gênesis capítulo 6. E nós vamos estar trabalhando esse texto aí em Gênesis capítulo 6. E nós precisamos, né, de estar ligados com o nosso Deus. Esse texto, ele vai falar muito aos nossos corações, de acordo com o que nós aí estaremos trabalhando, amém? Então também eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome de Jesus, amém? Também quero fazer bem-vinda a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Um bom dia, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também a nossa irmã aqui, Mia, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja te protegendo. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Eu quero então estar orando com os meus amados irmãos nessa manhã, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, adorando, Senhor Deus, ao Senhor, buscando a Tua face, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, ó Deus, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Assim, Deus, nós colocamos as nossas vidas, ó Pai, no Teu altar, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelos Teus cuidados, clamando, Senhor Deus, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do nosso ir, do nosso vir, nos dá proteção durante esse dia, Senhor Deus, livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, de assaltos, raios, tempestades, Senhor Deus, incidentes, acidentes, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos guardar, nos proteger, fazer com que nós estejamos, ó Pai, aí, Senhor Deus, de uma maneira assim gloriosa, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, pelo Teu grande exército do céu. Então, Pai amado, Pai querido, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fazendo infinitamente mais. Toma também, Senhor Deus, os entes queridos, ó Pai, de nossa família, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos fortalecer, que sejamos, ó Pai, uma bênção, Pai, diante do Senhor. Olha, Senhor Deus, com Teus cuidados, ó Pai, para a criança, Senhor Deus, o adolescente, o jovem, também toma, Senhor Deus, o adulto, a anciã, o ancião. Ah, Deus, cuida mesmo, Pai, nós precisamos, ó Pai, aleluia, das Tuas mãos potentes, ó Pai, principalmente, Senhor Deus, uma área assim, Senhor Deus, tão vulnerável, ó Pai, que são as crianças e os nossos idosos.
Assim, Pai amado, Pai querido, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, com um cuidado, Senhor Deus, especial, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus de Israel, nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor Deus, também aqui, Senhor Deus, tem várias outras, ó Pai, denominações, ó Pai, que os nossos irmãos participam conosco, ó Pai, esteja tomando, Pai, a denominação de cada um, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando com Teu poder, toma os pastores, ó Pai, toma, Senhor Deus, os missionários, missionárias, presbíteros, ó Pai, também evangelistas, que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, de toda a liderança da igreja, também da membresia, Senhor Deus, esteja abençoando, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos caminhar, Senhor Deus, de acordo, Senhor Deus, com Teu querer, Teu efetuar, nos ensina, esteja, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, para não pecar contra Ti, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor. Então ministra, Senhor Deus, com Teu poder, ministra, Senhor Deus, com a Tua unção, Senhor Deus, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, Senhor Deus, sobre nós. Então, que Teus cuidados, ó Pai, sejam tomados, ó Pai, que nós sejamos transformados, Senhor Deus, que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando os casais, ó Pai, da Tua igreja, Senhor Deus, abençoa também, Senhor Deus, o relacionamento, Senhor Deus, dos pais com os filhos, ó Pai, dos filhos com os pais, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, no meio da família, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não venha faltar, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o amor, ó Pai, que não venha faltar o cuidado, o carinho, Senhor Deus, a dedicação, mas que estejamos, ó Pai, sendo, Senhor Deus, paulatinamente, Senhor Deus, transformados, Senhor Deus, pelo amor do Teu nome. Conforme está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim seja, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, os Teus cuidados, Senhor Deus, para conosco. Envia, Senhor Deus, do Teu socorro, do Teu grande amor, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Cuida também, Senhor Deus, daqueles que vivem, ó Pai, aleluia, numa situação, Senhor Deus, que, aleluia, muitos, ó Pai, os têm julgado, ó Pai, muitos, ó Pai, os têm, Senhor Deus, olhado com um olhar diferente, Senhor Deus, mas o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que abraça, o Senhor é um Deus que resgata. Então toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todas as pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, fora, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, como preceito, Senhor Deus, esteja trazendo eles, ó Pai, para que possam, ó Pai, observar a Tua lei, os Teus cuidados, ó Pai, o Senhor, com Teu grande amor, esteja alcançando e trazendo para junto de Ti. Sim, Senhor Deus de Israel, nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja tomando, Senhor Deus, aqueles que estão em abrigos, ó Pai, centros de recuperações, casa do menor, também, Senhor Deus, aqueles que estão nos asilos, ó Pai, outros estão em presídios, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem socorre, o Senhor é Deus quem entra, Senhor Deus, com as providências, ó Pai. Então, Senhor Deus, providencie, Senhor Deus, o local, Senhor Deus, adequado, Senhor Deus, para os Teus filhos, ó Pai, que sejam, Senhor Deus, dentro da Tua casa, Senhor Deus, restaurados para a honra e glória do Teu poderoso nome. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja indo de encontro, ó Pai, aquela mamãe que está dando a luz, Senhor Deus, aquela que está para dar a luz, ó Pai, que Teus cuidados, ó Pai, esteja, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, com cada um deles. Também, Senhor Deus, aqueles que estão acamados, sejam, ó Pai, em casa, Senhor Deus, seja nos hospitais, aqueles que estão passando por doenças, ó Pai, crônicas, ó Pai, essas doenças, ó Pai, elas teimam, ó Pai, em estar parasitando, Senhor Deus, o nosso corpo, ó Pai, e não querem sair, Senhor Deus, não querem ser arrancadas, Pai, mas o Senhor, ó Deus, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural, o Senhor pode fazer. Então traz um milagre, traz, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, para Teu filho e filha, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente também, Senhor Deus, por aqueles que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, Senhor Pai, em coma, Pai. O Senhor tem ouvido, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, até através de uma lágrima, Pai, da tristeza do coração, ó Pai.
Oh Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha entrar com providências, ó Pai, na vida, Senhor Deus, daquele que tem, Senhor Deus, cuidado, Senhor Deus, da sua família, Senhor Deus, daquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, buscado, Senhor Deus, o sustento, ó Pai, mas muitas vezes, ó Deus, as lutas são tão grandes, ó Pai, que eles não encontram, Senhor Deus, uma porta aberta, Senhor Deus, não encontram, ó Pai, a facilidade, Senhor Deus, mas só dificuldade, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, aleluia, tendo o pão de cada dia. Então, Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, nos ajudar, venha, Senhor Deus, forjar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, Senhor Deus, para que possam, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ter condições, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, para o pão cotidiano, como também, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, também a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, Deus tem sido aí maravilhoso para conosco. Eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. Ontem eu estive na igreja nossa ali em Corumaú, na igreja sede, e nós estivemos ali trazendo uma palavra a respeito desse texto que eu quero compartilhar com os meus amados irmãos, que está em Gênesis capítulo 6. E a gente fala da corrupção do gênero humano. E Deus, ele tem aí misericórdia, conforme diz o seu servo Jeremias, e diz que as misericórdias do nosso Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Imagine, meu amado irmão, que situação que nós chegamos. É por causa da misericórdia de Deus. Não é por causa dos nossos próprios merecimentos, mas é a misericórdia de Deus que não deixa a gente ser destruído, condenado. A corrupção geral do gênero humano está aí em Gênesis capítulo 6. Diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que os filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe, aleluia, em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a face da terra. Então, um homem se corrompeu. Aí, conforme Noé
ele achou graça aos olhos do Senhor. Agora o Senhor, ele chega para Noé e pede para Noé fazer uma arca. Mas Noé, ele não queria somente ele e a família, ele não queria que somente eles fossem salvos. Mas Noé, ele prega o arrependimento. As Sagradas Escrituras diz a respeito de Noé pregando o arrependimento. Diz desta maneira: nos dias de Noé, os homens casavam-se e davam em casamento, comiam e bebiam. Noé, pregoeiro da justiça, ele pregara o evangelho durante 120 anos, mas ninguém se arrependeu. E Noé pregava a respeito de que Deus ia destruir a terra por causa da corrupção do gênero humano. E Noé falava a respeito de que Deus iria salvar aqueles que se arrependessem por meio da arca que ele estava fazendo. E as pessoas riam, davam gargalhadas de Noé, falando: chove sobre a terra há anos, como vai haver chuva e chuva em abundância? A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão José Vidal, que Deus te abençoe, seja bem-vindo nessa manhã em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que Noé, acabando de fazer a arca e colocando aí os animais conforme a petição do Senhor dentro da arca, tudo conforme a vontade do Pai, Noé entra para dentro da arca. E a arca, ela é fechada com as próprias mãos de Deus. Deus fecha a arca e ali, quando começa a cair chuva sobre a terra, quando começa até mesmo do chão fluir águas, meu amado irmão, minha amada irmã, acontece que o povo agora começa a bater na arca. Noé, Noé, abre aí a arca, abre a arca, Noé. Nós vamos perecer, abre a arca, Noé. Assim será no dia da vinda do Senhor. Se nós soubéssemos, meus amados irmãos e irmãs, o quanto é precioso e o quanto é preciosa esta essência divina, nós não, de maneira nenhuma, nós não nos ausentaríamos de qualquer lugar que estariam falando sobre a palavra do Senhor, sobre o reino de Deus. Isso é alimento para o nosso espírito. Isto é essência de Deus, isso é comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender, amados irmãos, que hoje em dia nós estamos muito ausente daquilo que se chama Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele fala a respeito de dízimo. E o que eu quero dizer? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do dízimo do teu tempo. Imagina, Deus nos dá por dia 24 horas. E dessas 24 horas, se Deus fosse falar: eu quero o dízimo dessas 24 horas, nós teríamos que estar na presença do Senhor, aí, nos devotando a Ele 2 horas e 40 por dia. Já imaginou dessa forma? Já colocou no teu coração dessa forma? Então nós precisamos pensar, porque muitas vezes nós damos muita ênfase a outras coisas, a estética, a beleza, como eu posso dizer, a anatomia. Muitas vezes nós damos
aos entretenimentos maior valor do que a presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer aos meus amados irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele requer esse tempo para que nós estejamos com Ele. Porque assim conforme nos dias de Noé, que o povo comia, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, também nós estamos vivendo nos mesmos moldes daqueles tempos antigos. E o Senhor agora, em uma outra palavra, Ele diz na sua palavra: eu virei como um ladrão na noite. Quando ninguém estiver esperando, eu virei com alaridos e sons de trombeta no céu. Para buscar a minha igreja, eu virei a segunda vez. Mas a palavra diz, preste bem atenção, se você conseguir colocar o tico e teco para funcionar, imagina você, que a palavra do Senhor diz que o diabo, o Deus deste século, ele cegou o entendimento de muitos, porque os olhos estão como escamas e os ouvidos agravados. Então só ouvirão o zunir da trombeta aqueles que estiverem vigiando. Só verão, assim como o Senhor diz, assim como o relâmpago, ele aparece no Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Só verão aqueles que estiverem apercebidos. Diz o Senhor que aqueles que não estiverem preparados serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos entender que há oportunidade. O Senhor disse: eu enviei, eu tenho enviado. Ainda hoje, no presente, Deus, eu enviei o meu filho, eu envio o meu filho está com vocês. Recebe ele. Ele diz assim: eu enviei o meu filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu enviei o meu filho, está em João capítulo 3:16 e agora 17. Não para que condenasse o mundo, mas eu enviei o meu filho para que ele salvasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E diz o Senhor: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos, naquele grande dia, vai estar conforme batendo na arca. Noé, 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 abre aí a arca, abre Noé, e as águas do dilúvio aumentando, e a porta da arca estava fechada. E o Senhor agora, nesse momento agora, preste bem atenção o que o Senhor está falando contigo. E o Senhor está falando comigo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha para ver o que o Senhor fala. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele também comigo. O Senhor está batendo a porta do teu coração nesse momento. Se você tiver um coração para Deus e o receber, Deus fará milagres na sua vida. Será que você pode entender tudo isso que o pastor Carlos falou? Será que você pode estar recebendo desse poder sobrenatural de Deus na tua vida, no seio de sua família? Será que você pode dar aí o braço a torcer e falar: Senhor, eu tenho verdadeiramente um zelo muito grande
para as tuas coisas. Eu quero estar cumprindo, Deus, todo esse propósito. Eu quero estar me entregando a Ti, porque eu sei que o Senhor é o melhor para a minha vida, o Senhor é o melhor para a vida dos meus filhos, o Senhor é o melhor para todos os meus. Então, muito obrigado, ó Deus. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu quero viver segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor é lindo. Então, se coloque aí na posição do Senhor e fala: Senhor, faça infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, fica aí com essa palavra, uma palavra maravilhosíssima, uma palavra que tem aí verdadeiramente mudado o nosso coração. Amém? Maiara, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Nós temos alguns amados irmãos conosco. Dona Edilza, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Paloma Bernardo Silva, né? Ore pela minha saúde. Nós vamos orar, Dona Paloma. Daqui a pouquinho, no finalzinho, a gente vai estar colocando a senhora em oração. Todos os amados irmãos que já estão aqui conosco, também nós iremos colocar a vida da senhora no altar do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, quero estar aqui trazendo mais um pouquinho a respeito da Era dos Mártires, né? Do Livro dos Mártires, que fala o Livro dos Mártires na sua introdução, que não é apenas um livro a respeito de historicidade da igreja, mas é uma denúncia a respeito das atrocidades que fizeram com nossos amados irmãos protestantes no passado. Quantas mulheres foram estrupadas, filhas foram estrupadas na frente de seus maridos. Era um exército inteiro, amados irmãos. Imagina um exército chegando dentro da casa, derrubando a porta na base do pontapé. Quando a mãe estava amamentando, arrancava o bebê dos braços da mãe, batia na face do pai, da mãe, arrancava a roupa da mãe, estrupava a mãe na frente do pai. O pai reclamava, a espada era atravessada na barriga dele, matava ele na frente da esposa. Foram atrocidades terríveis que foram feitas com os nossos amados irmãos protestantes, tudo porque eles amaram o Senhor de uma forma diferente, conforme está escrito em João capítulo 4, quando fala da mulher samaritana. Jesus, ele dá uma instrução a ela para que ela venha o amar em espírito e em verdade. Então a gente precisa estar buscando ao Senhor, a gente precisa estar colocando a nossa vida no Senhor, a gente precisa estar falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem aí nos instruído, né? Então nós precisamos mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã, estar aí olhando com cuidado tudo aquilo que Deus tem aí nos instruído, tudo aquilo que Deus tem falado para a gente não cometer o mesmo erro no futuro. E conforme tem acontecido também nos dias atuais, né? A situação, ela tem estado cada vez pior, né? Quantas situações a gente tem visto aí que não agrada os nossos corações, mas que Deus, Ele, naquele momento, Ele irá julgar todas as coisas e os nossos corações vão ficar verdadeiramente aí agradecidos a Deus. Também, Fran Borges, seja bem-vindo. Glórias a Deus. Está dizendo, estou aqui para glorificar o nome de Jesus pelo milagre na vida de Sérgio. Teve um infarto, mas está bem melhor. Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a senhora, esteja abençoando também o senhor Sérgio, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Também Enia Vasco, seja bem-vinda no nosso meio. Shirley também, que Deus esteja aí abençoando a todos os meus amados irmãos. Maiara, que Deus esteja aí, em nome de Jesus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então vamos, segundo o que a palavra do Senhor nos instrui, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É nele que nós
colocamos a nossa fé. É nele que nós depositamos verdadeiramente a nossa esperança de um futuro na Jerusalém celestial. Amém? Então diz assim, o trato dispensado pela Rainha Maria, a sua irmã, a princesa Elizabeth. A preservação da vida da princesa Elizabeth pode ser considerado um exemplo notável do vigilante olhar de Cristo sobre a igreja. O fanatismo de Maria não tinha consideração para com os laços familiares, os afetos naturais e nem a sucessão nacional. A sua mente fisicamente lenta estava subjugada ao domínio de um homem que não possuíam qualquer bondade humana e cujos princípios estavam selecionados, comandados pelos dogmas do pontífice romano. Se pudessem ter previsto a curta duração do reinado de Maria, teria derramado por suas mãos o sangue protestante de Elizabeth, e como condição sine qua non da salvação da rainha, a teriam obrigado a ceder ao reino a algum príncipe católico. A resistência a tal fato teria sido acompanhada de todos os horrores de uma guerra civil religiosa e teriam sido sentidas na Inglaterra calamidades semelhantes àquelas que ocorreram na França sob o reinado de Henrique o Grande, a quem a rainha Elizabeth ajudou em sua oposição aos súditos católicos dominados pelos sacerdotes. Deve ser observada a diferença da duração dos reinados, como se a providência divina tivesse visto estabelecimento perpétuo da fé protestante. Maria, pelo curso da natureza, poderia ter governado durante muitos anos, porém, o curso da graça dispôs de modo diferente a duração deste fraco e desgraçado reinado. Foi apenas 5 anos e 4 meses, enquanto o que Elizabeth está entre os mais duradouros já visto pelo trono inglês. Quase 9 vezes o tempo em que reinou a sua irmã, que era desprovida de misericórdia humana. Antes que Maria chegasse à coroa, tratou Elizabeth com bondade fraternal, porém, a partir daquele momento, alterou a sua conduta e a distância mais imperiosa foi estabelecida, apesar de Elizabeth não ter tomado qualquer parte na rebelião de Sir Thomas Wyatt. Foi presa e tratada como se tivera sido culpada por aquela rebelião. A forma com que a prisão foi conduzida era semelhante à mente de que a havia ditado. Os 3 ministros do gabinete que foram designados para cuidarem da prisão dela entraram sem qualquer cortesia em seu quarto às 10 horas da noite, e apesar de estar muito enferma, às duras penas foi possível considerá-los em aleluia, que esperasse até amanhã do dia seguinte para que cumprisse o repouso necessário. O seu estado debilitado permitiu que fosse levada em curtas etapas durante a longa viagem a Londres. Porém, a princesa, ainda que pessoalmente afligida, teve um consolo que sua irmã jamais pudera comprar às pessoas em meio às quais passava ao longo do caminho. Compadecia-se dela e orava para que fosse preservada. Ao chegar à corte, foi mantida presa por 2 semanas, estritamente vigiada, sem saber quem era o seu acusador e sem ver alguém que pudesse consolá-la ou aconselhá-la.
Contudo, a acusação foi finalmente revelada por Gardiner, que, juntamente com 19 membros do conselho, acusou de instigar a conspiração de Watt, o que ela afirmou religiosamente ser falso. Ao fracassar nesta tentativa, apresentaram contra ela o seu relacionamento com Sir Peter Carell, no que tão pouco tiveram êxito. A rainha interveio então e disse com o maior temor e inquietação: em vão abrigou a esperança de que Sua Majestade, a rainha, não enviaria a tal lugar, porém não podia esperar por indulgência alguma. O número de seus assistentes tornou-se limitado e foram designados 100 soldados para guardá-la dia e noite. No domingo de Ramos, foi levada à torre. Quando chegou ao jardim do palácio, olhou para o alto em direção às janelas, na esperança de ver alguém, porém viu-se desenganada. Foi dada em Londres uma estrita ordem de que todos fossem à igreja e levassem palmas para que a princesa Elizabeth pudesse ser conduzida à prisão. Sem protesto nem demonstrações de compaixão, a passar sobre a ponte de Londres, a baixa da maré fez com que a travessia se tornasse muito perigosa e a barca travou-se durante um certo tempo em um esporão da ponte. Porém, mortificá-la ainda mais, fizeram-na desembarcar pela escada dos traidores. Como chovia intensamente, e viu-se obrigada a colocar os seus pés na água para que pudesse chegar à margem, vacilou por um instante, porém isto não suscitou cortesia por parte do cavaleiro que a atendia. Quando colocou os seus pés sobre os degraus, exclamou: aqui, ainda que presa, desembarco. E traidores em alguns povoados, muitos comemoravam a passagem da princesa e tocavam sinos, pois pensavam que a chegada dela, entre eles, fosse motivos muito distintos, porém estavam inocentes. Demonstração de alegria foi suficiente para que o perseguidor Bonifield ordenasse aos seus soldados que prendessem esta gente humilde, e muitos foram postos no tronco. No dia seguinte, a princesa chegou à casa do Lord Tame, onde passou toda a noite e foi hospedada com dignidade. Este fato excitou a indagação de Sir Henry, o que o levou a advertir o amigo que considerasse bem a sua conduta, porém a humanidade desse cavaleiro não era daquelas que se deixam atemorizar, e deu-lhe uma resposta adequada. Em outra ocasião, este pródigo oficial, para mostrar o seu mau semblante e o seu menosprezo pela cortesia, dirigiu-se a uma casa que fora preparada para a princesa, com uma poltrona, 2 almofadões e um tapete. Ao assentar-se ali, presunçosamente, chamou um de seus homens para que tirasse as suas botas. Assim que as damas e os cavaleiros dos príncipes souberam disso, ridicularizaram-no e escarneceram-no quando terminou a cena. Ele chamou o senhor da casa
e ordenou que todas as damas e todos os cavaleiros fossem para as suas residências, ao perceber que uma campanha tão grande tivesse sido permitida, pois considerava o grave encargo que lhe fora encomendado. Sir Henry disse na sua senhoria, dê-se por satisfeito, evitaremos uma companhia tão grande, inclusive a de seus homens, não por Sir Henry, mas os meus soldados vigiarão durante toda a noite. Lord Tame respondeu, não é necessário. Bem disse o outro, haja necessidade ou não o farão. No dia seguinte, a princesa empreendeu uma viagem dali ao Weststock, onde foi encerrada, como antes, em La Torre, Londres. Guardada pelos soldados dentro e fora das muralhas, a cada dia em número de 70, e durante as noites 40 homens de prontidão durante todo o período em que esteve presa. Ao final foi-lhe permitido passear pelos jardins, porém sobre as mais severas restrições, onde as chaves eram guardadas pelo Sr. Henry, a fim de tê-las sempre sobre as fechaduras e ferrolhos, o que a induziu a chamá-lo de seu carcereiro, pelo que se sentiu ofendido e rogou-lhe que usasse o termo oficial. Após muitos rogos ao conselho, obteve permissão para escrever à rainha, porém o carcereiro que lhe trouxe a pena, a tinta e o papel permaneceu junto a ela enquanto escrevia. Ao retirar-se, tornou a levar consigo estes artigos, até que voltasse a ser necessário. Também insistiu em levar ele mesmo a carta à rainha, mas Elizabeth não admitiu que ele fosse portador e a carta foi apresentada a um de seus cavaleiros. Amém? Amanhã nós damos continuidade a respeito dessa bondosa Rainha Elizabeth. Nós estaremos aí trazendo mais uma etapa a respeito do livro dos mártires. Amém? Então tá, amanhã nós damos continuidade. Que Deus esteja aí nos abençoando, nos fortalecendo para que sejamos uma bênção nas mãos desse Deus. Amém? Quero então estar orando, clamando a Deus, falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem para conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Sandro, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus esteja abençoando também Elisângela aí, Áquila também. Deus esteja abençoando. Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Oh, Deus. Amém. Amém. Diaconisa da Cília, que Deus esteja nos dando livramento aí. Vamos orar então pela saúde da nossa amada irmã Paloma, Paloma Bernardo. Também agradecendo aí a Deus pela vida do Sérgio. Amém? Vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu cuidado, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor Deus, tão grande, Senhor Deus, para com teus servos. Tome, Senhor Deus, a dona Paloma nas tuas mãos, ó Pai, dá saúde a ela. Ouve tudo os céus, ó Deus, o lugar da tua habitação, Senhor Deus, inclina os teus ouvidos, ó Pai, às nossas petições. Esteja, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre a dona Paloma, Pai, retirando, Senhor Deus, tudo que não provém de ti, Senhor Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja lavando, remindo, transformando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que ela seja curada, Senhor Deus, que esse milagre que ela tanto precisa venha acontecer, Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Também te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo Senhor Sérgio, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, na recuperação do teu servo.
Nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, deles, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, um instrumento teu através de testemunhos, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, dado, Senhor Deus, a eles, Senhor Deus, vida e vida em abundância. A todos, ó Pai, que estão conosco nesta manhã, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, e contemplando, Pai, sentindo, Senhor Deus, aí, Deus de Israel, o desejo, Senhor Deus, do coração, Pai. Aleluia, os anseios, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, cada um deles colocado diante do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, com teu braço forte, agindo, Senhor Deus, com poder e graça, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia honrar e magnificar e exaltar o teu poderoso nome, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Douglas Cesário Braz diz assim: me ajuda, meu casamento está quase acabando por causa dos meus ciúmes. Por favor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o Douglas, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, esse ciúme do coração dele, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, aleluia, neste casamento, ó Pai. Derrama, Senhor, da tua graça, derrama da tua unção, do teu sobrenatural. Que haja, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, um comunicar favorável, ó Pai, um para com o outro, ó Pai. E que possam, Senhor Deus, ser uma bênção diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Nayara, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Tenha aí uma manhã de quinta-feira maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Bolha empreiteira, né? Tem um senhor aqui que ele está dizendo: ore por mim, Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja, Senhor, entrando com providência, Senhor, na vida, Senhor, deste senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, operando, Senhor, segundo, Senhor, as tuas mãos potentes, ó Pai. Pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. E o Senhor sabe, Senhor, as petições, ó Pai, do seu coração. O Senhor sabe, Senhor, o quanto, Senhor, ele está clamando, ó Pai, nessa manhã. Então opera, Senhor, aleluia, através, Senhor, das tuas mãos potentes, ó Pai. Encontra, Senhor, aleluia, a ele, Senhor, esteja, Senhor, o abraçando com teu abraço de poder. E fazendo, Senhor, que todos os obstáculos, ó Pai, aleluia, possam ser ultrapassados por ele. Que ele venha, Senhor, ver, Senhor, aleluia, a tua mão potente, o teu sobrenatural acontecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja transformando a todos aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus proteja a todos, que Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção, que Deus esteja aí nos curando, lavando, remindo e transformando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, aleluia, que esperam ansiosamente pela vinda do Messias, e todos dizem amém e amém e amém. Ele está dizendo assim: ore pela Natália, que Deus transforme essa moça. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, transforme a Natália, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, sobre ela, Pai. Ministra, Senhor Deus, com teu poder. Ministra com a tua unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando a todos. Que Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção, do seu poder e do seu sobrenatural. Tenham todos aí uma quinta-feira abençoadíssima. Um abração do pastor Carlos, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja também te abraçando, transformando e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Deus abençoe nosso amado irmão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.